Bem-vindos ao episódio de hoje e que será dedicado à noite escura da alma. Ai ai. A noite escura da alma é um termo espiritual que se refere a um período de intensos desafios internos, transformação e despertar espiritual. A noite escura da alma é geralmente associada a um místico e poeta espanhol, o São João da Cruz, que falava muito sobre as suas experiências durante a sua jornada espiritual. E hoje irei explorar dois dos estágios tradicionais, segundo este autor, e um modelo contemporâneo, que está dividido em quatro estágios. Também irei partilhar com vocês a minha própria experiência pela Noite Escura da Alma, que foi sem dúvida, incrivelmente desafiante, onde fui confrontada profundamente com o meu ser, mas não voltarei atrás, porque foi uma experiência imensamente importante e significativa para a minha vida, pela pessoa que sou hoje. Bem, eh, os dois estágios tradicionais da Noite Escura da Alma, de acordo com São João da Cruz, um místico poeta espanhol que viveu nos meados do final do século XVI. Foi conhecido pelas suas contribuições do misticismo do cristianismo. O que ele documentou sobre a sua própria jornada espiritual, como por exemplo a sua famosa obra A Noite Escura da Alma. Também é considerado como um dos maiores místicos e cavaleiros espirituais da Igreja Católica. E então, ele descreveu dois estágios. O primeiro estágio chama-se A Noite Escura dos Sentidos, que é quando uma pessoa que a partir da espiritual começa a experienciar uma desconexão com os seus sentidos, hum, uma sensação de vazio espiritual, uma desconexão com Deus, com o eu superior. Mesmo que tu não sejas espiritual, então parece que é uma desconexão com a vida. É a primeira desconexão com a vida que tu vais começar a sentir. Ou traz consciência. Hum, pode ser uma experiência desafiante, podemos sentir-nos confusos, hum, como se a gente estivesse a ser testados. Há um sentimento de abandono, uma sensação de abandono da vida pela nossa família, pelos nossos colegas, hum, pelo próprio universo, digamos assim. Podemos começar a sentir sentimentos de confusão, que são desencadeados por alguns eventos que não são necessariamente espirituais. Por exemplo, podemos entrar no escura dos sentidos depois de sermos demitidos do emprego, quando terminamos um relacionamento pessoal ou quando deparamos com uma crise de saúde. Então, tudo isto pode ser uma espécie de ponto de partida para catapultar-nos para a noite escura da alma. Segundo São João, a noite escura dos sentidos é necessária para o crescimento espiritual. Ajuda-nos a abandonar os apegos e experiências sensoriais e a gratificação externa. Sei que pode ser um bocadinho sofisticado estes termos, ah, mas este primeiro estágio descreve como um processo de desapego com o exterior, não é? Hum, e começamos a conectar-nos com a nossa vida espiritual. É um estágio temporário, ok? Pode ser intenso, mas não é a fase mais intensa deste processo. Porque o segundo estágio, que é a noite escura do espírito, segundo este autor, é um estágio onde vamos experimentar uma maior desconexão, mas também o que resultará de uma maior transformação espiritual, muito mais profunda. Se no primeiro estágio nós somos confrontados com os nossos sentidos, ou com o desapego dos nossos sentidos, com o nosso paladar, com o que nós ouvimos, com as ideias dos outros, não é? Aqui vamos confrontar-nos com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com os nossos apegos mais profundos.
Esta pode ser a experiência muito intensa e desafiadora. Podemos sentir como se estivéssemos a perder a nossa identidade, o que também é chamada morte do ego, como vocês já podem estar familiarizados. De acordo com São João, a noite escura do espírito é necessário também para o crescimento pessoal e ajuda-nos a abandonar os nossos apegos e conceitos espirituais que já tivemos anteriormente e através de um processo de desapego para desenvolver um relacionamento cada vez mais profundo connosco, nos próprios e com tudo em redor. Vamos supor que não te consideras uma pessoa espiritual neste estágio. Podes sentir-te inclinado para desenvolver uma prática espiritual ou uma conexão com algo superior. Vida, Deus, universo, o que tu queiras chamar. Neste estágio, podes sentir confrontado para investigar os teus medos mais profundos, as tuas dúvidas e os teus apegos, como já foi dito. É como olhar o espelho pela primeira vez e ver todas as partes de nós próprios. Luz e escuridão. Este estágio é como um processo de purificação. Nós despertamos todos os sentimentos mais profundos, positivos e negativos, crenças, valores, perspectivas. É quando tudo vem ao de cima, à tona, para podermos olhar, investigar, curar e deixar ir. As características mais comuns da noite escura do espírito incluem lutar contra uma intensa dor emocional e psicológica. É como se estivéssemos perdendo o nosso senso de identidade, questionamos as nossas crenças, os nossos valores, a nossa conexão connosco, com tudo à nossa volta. Enquanto entras neste estágio, assumes o compromisso, o teu processo de purificação. Enquanto no primeiro estágio não tens grande consciência. Simplesmente sentes a confusão. Neste, já existe uma consciência mais profunda. E então sabes que tens de passar pelo processo. De modo que algumas pessoas podem ficar presas no primeiro estágio. Podem manter-se confusas e desesperadas durante algum tempo. Se não fizerem nada, não é? Então, para entrar neste segundo estágio é aceitar o desafio que a vida nos apresenta. Assumimos o compromisso para atravessar e chegar ao outro lado. E quando fazemos isto, seremos recompensados com conhecimento e transformação. É como se estivéssemos a trocar a pele velha e sentimos que estamos a despertar para um novo eu. Agora vamos ver pelo modelo contemporâneo, também muito semelhante. De acordo com o modelo contemporâneo, existem 4 estágios da noite escura da alma. Um conceito podem ser entendido por diferentes maneiras de acordo com diferentes autores. O primeiro estágio é o despertar. Começamos a experimentar uma sensação de desconexão com a vida atual, ou caminho espiritual. Podemos sentir uma sensação de inquietação e insatisfação com as nossas crenças, hábitos, práticas atuais. Podemos sentir confusos, desconectados e começar a questionar quem somos, o que é que nós queremos, o que é que a vida significa para nós. Essencialmente, todas as grandes questões que nós podemos colocar. Este despertar pode ser desencadeado por vários eventos, como uma crise pessoal, uma perda significativa, uma experiência espiritual transformadora. A palavra despertar parece, não é, fofinha, mas é uma experiência em si que pode ser muito desafiante e intensa, para dizer o mínimo. Parece que toda a nossa vida está de cabeça para baixo. Podemos experimentar uma perda completa de controle. Foi assim que eu me senti, com certeza. Segundo estágio, purificação. Segundo estágio é sobre a purificação que envolve abandonar velhos padrões, crenças, apegos que já não nos servem. Podemos experimentar uma turbulência ou uma convulsão interna ao confrontar com as partes de nós mesmos. O que escondemos, o que negamos. Até esse ponto, na verdade. Este processo é olhar mais profundamente. É olhar para o nosso espelho e enfrentá-lo.
e é muito doloroso. Isto é uma jornada para os fracos de coração. É necessário abandonar velhos padrões e formas de ser ou pensar que já não serve mais. O processo de purificação consiste em limpar ou curar tudo dentro de nós. Uma limpeza profunda a nível da alma. Purificação não é fácil. Na minha opinião, é o estágio mais desafiador de todos. Quando eu passei pela minha noite escura da alma, lutei tanto que percebi que não conseguia fazer isto sozinha. Eu ia ficar louca. Comecei a trabalhar com terapeutas que me acompanharam durante estas profundas realizações e confrontos que estava a ter. Tive que enfrentar as minhas próprias sombras, muitas crenças, padrões, comportamentos negativos. Foi cru, foi difícil, foi altamente emocional e senti-me muito, muito vulnerável e sensível. Também pensei que nunca ia sair deste poço profundo. Os terapeutas ajudaram-me a perceber que eu não era maluca, mas que estava a passar por uma profunda limpeza interna e de cura, que era muito necessário. Então eu recomendo, se estás a passar por isto, escolhe alguém que realmente confies e que podes ser honesto e emocionalmente vulnerável e que te apoie durante este estágio. Pode ser muito difícil, muito desafiante, perder-nos ah, neste, neste, como é que se diz? Neste lago de águas escuras. É fácil até ficar aí a navegar na escuridão. Então é importante ter alguém de confiança para ajudar-te a enraizar e também para garantir que não fiques preso nessa fase tão triste e difícil. Estágio 3. A iluminação. Nesta fase experimentamos uma compreensão, insight. Ajudamos a ter uma nova perspectiva sobre a vida, sobre nós mesmos, do que os outros estágios. É aqui que começamos a ter uma sensação de clareza, paz e uma alegria. Vêm novos insights e entendimentos. Confiamos em nós próprios. Parece uma lufada de ar fresco, na verdade. Então parece que chegamos ao outro lado. As coisas parecem melhores, parecemos mais luminosos, mais felizes, mais conectados com tudo. É como sair de uma caverna escura, depressiva. Neste estágio, exploramos novas maneiras de pensar, novas formas de vida. Também podemos questionar o que é que desejamos ser e como desejamos contribuir para o mundo. Podemos até experimentar um êxtase espiritual ou até ter experiências místicas intensas durante este estágio. Podemos obter uma compreensão mais profunda da natureza e da realidade, da interconexão de todas as coisas e também da presença do divino em todos os aspectos da vida, sejam animais, sejam com a natureza, sejam com outras pessoas, sejam com o todo. É importante notar que este estágio de iluminação também pode ser desafiador. Porquê? Porque tem a ver com a dificuldade de integrar os novos conceitos, novos entendimentos, novas crenças, não é? Relativamente às anteriores que nós tínhamos. Este estágio pode resultar também em confusão, desorientação, enquanto procuramos dar sentido a todo o novo conhecimento que estamos a obter. As novas experiências, os novos insights. Este é um estágio que serve como um empurrão e puxa ao mesmo tempo. Aqui é um conflito interno muitas vezes, porque ainda estamos ali no limbo entre o velho e o novo do nosso ser. Ah, para mim, esta fase foi a fase em que fui confrontada em escolher, não é? O que é que eu quero? O que é que eu quero a partir de agora? A quarta fase e última fase envolve o sentido de conexão, união connosco próprio e com o todo, com o eu superior, com Deus, com a natureza, com o universo.
tu queiras chamar, podemos sentir uma profunda sensação de paz, amor, de pertencer, integrada, não é? Novas posições, novas percepções da vida. É um sentimento de unidade com todas as coisas. Começamos a trabalhar para transcender o nosso ego, o que nos leva a experimentar o nosso propósito de vida e direção de vida, não é? A noite escura da alma não é uma experiência linear, ok? E é importante referir que nem todas as pessoas vão viver todos os 4 estágios da mesma forma. Cada pessoa é única e a noite escura também. Não pode ser igual a todos. Podemos voltar entre estágios, ir e voltar entre estágios, experienciá-los também de uma forma diferente. Por exemplo, podemos começar com o despertar da consciência e depois passar para a purificação e depois para a consciência, depois para a iluminação, depois para a união e depois regressar à purificação. Podemos saltar entre estágios, ok? Se conhecermos os diferentes estágios e o que eles representam, podemos navegar melhor durante esta jornada. Então é isto como uma espécie de mapa para que possamos nos orientar melhor em qualquer estágio em que encontramos. Em relação ao tempo, o tempo que dura a noite escura da alma. Na verdade, não existe nenhum cronograma específico. A duração específica não é fixa, não é? Não existe. Ah, não podemos dizer que, olha, o primeiro estágio dura 4 semanas, estágio dura 3 semanas e assim por diante. Não. Na verdade, é altamente pessoal e varia de pessoa para pessoa. Então, cada indivíduo pode navegar por todos os 4 estágios dentro de meses ou pode passar anos. Um ano em cada um. Depende. A minha experiência da noite escura da alma, assim, o período mais profundo, se calhar uns 3 anos. Ahm, e cada estágio deste período durou diferente para mim. Ahm, a primeira parte da consciência, ah, se calhar também foi uns anos. E depois, quando deparei-me com o estágio da purificação, aí sim foi bater no fundo, digamos assim. Aquela expressão de, ok, quando tu sabes que nada, não consegues descer mais. Yeah. Foi essa sensação para mim. Ah, foi como um tsunami. E consegui sentir uns meses antes desse processo iniciar. Ah, mas foi o que foi e foi importante. Eu senti mesmo que foi uma rampa de lançamento para o processo espiritual, sem dúvida. E repetiria tudo outra vez. Só assim é que teve este ganho de consciência que tive até agora. Tive muitas resistências, sem dúvida, por isso é que se calhar tem sido um processo mais lento, se calhar para mim. Mas é o meu processo que é único, não é? Se atualmente estás a passar pela noite escura da alma, espero que este vídeo esclareça e que estágio que estás, ah, podes navegar através dele. Eu sou testemunha desta experiência porque vivi na primeira pessoa, não é? Mas é uma experiência desafiante, ao mesmo tempo super gratificante. Ahm, é definitivamente uma porta que se abre para passar por outra experiência, para outro nível de entendimento sobre a vida. O importante é, se tu abris a porta e aceitares passar por ela, significa que estás pronta ou pronto para isso, não é? Esse será um desafio e que por vezes pode parecer impossível chegar ao outro lado, mas fica a saber que és mais do que capaz para navegar
por essa experiência desafiante, uma experiência e um período muito transformador da tua vida. Continua a olhar o espelho, a questionar os teus pensamentos, mas acredita nos teus valores e permite sentir as tuas emoções e sentimentos. Por hoje é tudo. Fica bem.